pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bom dia, meus irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos juntos para cultuarmos ao nosso Deus através dessa transmissão do culto da Igreja Batista Firme Promessa. Sejam todos bem-vindos e que, de fato, possamos nesta manhã adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Nós somos gratos a Deus, porque Deus, Ele cuida de nós. O Senhor cuida de todos nós e por isso estamos aqui. Igreja Batista Firme Promessa, unida, cooperando pela vida em Jesus. Faremos agora uma leitura bíblica de Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. O texto diz: O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que seja assim na nossa vida, que possamos ser uma igreja unida para a glória de Deus, cooperando pela vida em Jesus. Vamos orar? Vamos agora fazer uma oração de gratidão e louvor ao Senhor. Oremos. Pai querido, nós queremos te dar graças neste dia, pela rica oportunidade que temos, Senhor, de cultuarmos ao Teu nome como igreja, Pai. Obrigada porque pertencemos a Ti, fomos justificados e adotados como Teus filhos. E hoje nós somos o Teu povo, o Teu corpo, o povo escolhido por Ti, para, em unidade, anunciar a mensagem de amor, de esperança, de salvação a todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Senhor, nos ajuda a vivermos em comunhão, a sermos uma igreja unida,
para a glória do Teu nome, para que assim possamos cooperar verdadeiramente pela vida em Jesus. Nos ensina, Senhor, sobre o Teu amor, nos ajuda a vivermos na prática o Teu amor, Pai, porque é o maior de todos os dons, é maior do que a fé, é maior do que a esperança. A Tua palavra nos diz que é o maior de todos os dons. E Tu, Senhor, Tu és o amor, nos ajuda a entendermos isso e a vivermos isso, Senhor, como igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, nós vamos continuar louvando ao Senhor, cantando mais uma vez. E neste momento cantaremos o hino de número 410, do cantor cristão, No Serviço do Meu Rei. Louvemos ao Senhor. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Amém, meus irmãos, que possamos investir a nossa vida, tudo que temos e o que somos, no serviço do nosso Rei. Que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Teremos agora o momento missionário, com muitos desafios para a nossa igreja. Estamos em plena campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus, eu coopero. E agora o pastor Paulo trará esse momento desafiador da nossa campanha de missões. Graça e paz, meus irmãos. Olha eu aqui de novo, para quê? Para lembrar que nós estamos na campanha de missão estadual. Então, meus irmãos, vocês já sabem aí de qual o nosso tema? Vamos lá comigo? Pela vida em Jesus eu coopero. Então, tema todo mundo já sabe, certo? Pela vida em Jesus eu coopero. E agora, a gente vai ver a nossa divisa, que se encontra onde? 1 João, ou melhor, João, capítulo 1, do verso 2 ao 4, onde a palavra de Deus diz: Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, além dessa campanha que está acontecendo, lembrando nosso tema de divisa, eu quero também lembrar dos nossos desafios e as nossas programações. Vai ter muita coisa aí para a gente lidar, viu? Lembrando sobre o nosso alvo é de R$4.000, certo? R$4.000, e a gente está lutando aí para conseguir essa oferta, e se Deus quiser, conseguir ultrapassar esse valor. Mas antes de falar das nossas formas que temos aí para atingir, eu quero trazer alguns recadinhos, uns recados que vão nos lembrar de programações que estão acontecendo na nossa igreja em prol de missões. A primeira dela é a live dos surdos. Olha só, os nossos irmãos surdos vão estar aí realizando uma live com um tema missionário que vai acontecer no dia 14/8, às 7h15, certo? Anote aí na sua agenda a live dos nossos irmãos surdos, que vai estar acontecendo no dia 14/8, às 7h15. E o tema vai ser Pela Vida em Jesus Eu Coopero. Muito bem. E já que a gente está falando de atingir o nosso alvo, lembre aí que nós temos um jantar. Sim, estamos aí organizando um jantar para a arrecadação da nossa campanha de missões estaduais. E esse jantar vai ser dia 16/8, certo? Um valorzinho tranquilo, cabe no bolso de todo mundo, R$10. E vai ter um bocado de comida de pote, umas comidas tudo chique. Então não se preocupe não, você vai adorar. Lembrando que a nossa irmã Céia quer que você faça as encomendas disso aí até o dia 10. Não deixe para encomendar isso depois não, viu? Que depois vai dar problema para você. E quem adquirir um dos nossos jantar aí, participar do nosso jantar, vai ganhar, ou melhor, vai concorrer a um sorteio da nossa irmã Irene, a nossa fuxiqueira santa aí, que está fazendo fuxico. Me fuxicaram na outra vez que não é uma coxa de retalho, viu, irmão? Eu tinha dito que ia ser uma coxa de fuxico, a pobre da irmã Irene já tinha começado a aumentar o processo. Então, calma, não é isso não. Vai ser um joguinho de xícaras e uma passadeira de fuxico. Coisa muito chique, certo? Mas só vai ganhar, ou melhor, só vai concorrer e ganhar quem participar do nosso jantar, certo? Então, não fique de fora não. E na mesma data, enquanto você vai estar aí celebrando o seu jantar, nós também vamos estar fazendo uma live de encerramento da nossa campanha de missões estaduais, onde nós vamos convidar o pastor e missionário Manuel, lá de Manari do Sertão. Então, ele vai ter muitas experiências para compartilhar conosco sobre o nosso estado, principalmente o sertão de Pernambuco. E por fim, não se esqueça, gente, que nós estamos aí ainda no processo de vendas na nossa lojinha virtual e no nosso bazar. E me disseram aí que estão chegando novidades, viu, que você não vai encontrar nem na feira de Caruaru. Então não perca tempo não. Entre aí no nosso site, no nosso bazar, certo? E lembrando também que as crianças estão envolvidas nesse processo aí, nesse desafio missionário. Então os pais, vamos deixar de pirangagem, vamos estar enchendo aí o cofrinho do seu filhinho, certo? Menino também, deixa de comprar besteira, nem pode sair para comprar besteira. Então a moedinha que sobrar, coloque no cofrinho missionário. E aí todo mundo vai contribuir, amém? Então vamos orar, pedindo que Deus nos ajude nessa semana aí de programações e também, se Deus quiser, a gente conseguir ultrapassar o nosso alvo. Oremos. Pai bendito, nós te rogamos, Senhor, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu evangelho ter nos alcançado, Pai. E ainda colocar no nosso coração um desejo para que ele se espalhe e alcance outras vidas. Nos ajuda como povo batista que está engajado nessa campanha de missões estaduais. Mesmo sabendo, Pai, que missões são feitas todos os dias, mas nesse período específico queremos ajudar os missionários que fazem parte da nossa convenção, os projetos que a convenção tem engajado-se a realizar em todas as cidades de Pernambuco, se Deus assim permitir. Mas para isso,
eles contam, Senhor, primeiramente contigo, que é o dono do ouro e da prata, mas também conosco, Pai, que seremos um meio pelo qual o Senhor vai utilizar de todas as tuas riquezas para abençoar aqueles que necessitam ouvir do teu evangelho. Te pedimos por cada missionário, por cada família de missionários que estão no campo. Te pedimos por nossas organizações que devem usar, Pai, os recursos dessas ofertas para a tua honra e tua glória, Pai. E te pedimos por nossa igreja. Abençoe essa semana de programação, desde as lives do surdo, os encerramentos e a live de encerramento que teremos, ó Pai. O nosso jantar missionário. Continue despertando no nosso coração o desejo de sermos generosos, Pai, e contribuirmos visando o crescimento do Teu reino. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meus irmãos. Uma boa semana com Jesus. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Igreja Batista, firme promessa, unida, cooperando pela vida em Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, nós lemos:
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ter o nosso momento de oração, de intercessão, e a irmã Enilda estará compartilhando conosco alguns motivos de gratidão e também alguns pedidos para esse momento de oração. Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, mais uma vez, vamos colocar os pedidos e agradecimentos através da capelania hospitalar, e cada dia mais aumenta a saudade, né? Mas é tão bom saber que uns oram pelos outros e isso tem nos fortalecido. Estamos gravando no sábado, como eu digo a vocês, e só amanhã é que vocês vão estar sabendo de mais alguns pedidos que eu coloquei durante a semana. Vamos ler em Deuteronômio 31:8, que diz: Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês e não os deixará, nem os abandonará. Deus diz tanto isso para nós, né? São tantas as promessas, mas por natureza somos medrosos. Muitas coisas vêm e nos desanimam. Tem hora que a gente pensa que Deus não está indo à frente. E esse versículo de Deuteronômio 31:8 sempre vem ao nosso coração quando a gente estiver com medo, desanimado, ou não lembrar que Ele, antes da gente ir para a situação, Ele já vai à frente. E outra coisa tão maravilhosa nesse versículo: nunca abandono você. Que essa seja a nossa força para prosseguir e vencer as lutas, sofrimentos que sempre vão existir enquanto estivermos aqui. Mas uma coisa é certa: tudo que ele está dizendo aqui nesse versículo é promessa que se cumpre. Que Deus abençoe. A irmã Morgânia pede pela sua sogra e pela sua mãe. A sogra está enferma, sua mãe também, e elas estão precisando de oração. Joabe, irmão de Gil, sofreu um acidente grave, está no hospital e a gente sabe que é um processo lento, todo o tratamento, recuperação. O nosso desejo é que Deus tire ele dessa situação e que ele veja ali o Deus poderoso, o Deus que salva não só o corpo, mas que quer salvar o espírito. Breno é um menino autista que eu acompanho. Ele tem sérios problemas de coluna, vive numa cadeira de rodas e tem cálculo renal. E ele está sofrendo durante esses dias. E a mãe levando para tratar. A mãe é sozinha aqui em Pernambuco para cuidar dele. E a gente pede pelo seu problema renal. Patrícia, tão amada, tão querida. Nossa Patrícia. Minha esposa de Júnior. Está com câncer no colo do útero, vai ainda iniciar os tratamentos e ela precisa muito da força dos irmãos, das orações, de uma palavra de apoio. E oremos pela irmã Patrícia. Irmã Zésa, né, também está se tratando, mas tem uns tremores que ainda vão ser investigados pelo neuro. Que a gente esteja orando por ela. Ô Xoxinha, tão querida, né? Nossa Xoxinha, que é especial. Toda a família está de luto. O pai dela faleceu. E a gente pede por essa família. E por todas as famílias que ainda estão em processo de luto. E não só da nossa igreja, mas tantas pessoas. Esse período tem sido um período de muitas mortes, muito luto. E você não esqueça de orar por aqueles que estão passando pelo luto. Também pedimos por Edinalva,
Amorim. Ela é cunhada de irmão Guilherme. O esposo teve Covid, o filho teve Bom Covid dia, meus irmãos. e agora é ela. Ela, por enquanto, graças a Deus, está se tratando em casa. Eles precisaram ir para o hospital. Foi aquele tempo de angústia, de demora, mas todos os dois saíram. E o nosso pedido de oração a Deus é que ela fique logo recuperada. Dinho é da Brasil para Cristo. Foi um pedido que eu recebi ontem. Ele está entubado com Covid. Ele ainda é da família de Lu, cunhada de Sinara. Irmão Inácio, tão querido por nós, que já foi diácono da igreja, pai da Tininha, ele teve um pequeno infarto e tem problemas cardíacos, mas está aguardando já faz um bom tempo pelo cateterismo e agora com essa piora que ele teve dores essa semana, elas estão esperando só a ligação do hospital. Que a gente esteja orando para que ele consiga esse exame tão importante de cateterismo. E também oremos porque ele é asmático grave. Isso causa nas filhas uma preocupação dele estar dentro de um hospital e também se submeter a alguns tratamentos. Tininha está se tratando do Covid em casa. Oremos por ela, por seu tratamento. A irmã Magda, mãe de Bosco com Covid, se tratando. Pedimos por Tayla, a menina de 12 anos, de Nazaré, que a gente ora desde maio. Fez 3 cirurgias na cabeça e um olho está recuperado, mas tem um olho ainda que é parcial. E a mãe e o pai ainda estão lutando por essa questão da visão. E eles também estão pedindo oração, porque eles foram para o Hospital Esperança e pelo SACEP. E agora o hospital, como manda eles assinar lá um papel, não sei qual foi, estão querendo que eles arquem com 300 mil, e já vai em 300 mil todo o tempo que ela fez 3 cirurgias. Querem prejudicar eles, né? Porque querem que ele que pague e não o SACEP que está demorando a pagar. Também a Amarilis. Amarilis foi pedido de Thalita lá da nossa igreja. É uma menininha de 5 anos de Tracunhaém, parente dela, que teve uma paralisia facial e não está tendo melhora com alguns tratamentos. Vão encaminhá-la para Recife. Que a gente possa estar orando por Amarilis, 5 aninhos. Queremos agradecer porque também pedimos oração pelo nosso esposo, pastor Bob, e graças a Deus o caso dele não vai ser cirúrgica no momento, cirúrgico, né, que eu pedi o hidrocele. E eu quero também agradecer porque eu pelo menos descobri o que é que eu estou tendo no meu tornozelo, apesar de inchar, doer, mas depois eu ainda vou fazer outros exames. Eu estou com tendinite no tornozelo, no tendão. Mas agradeço a Deus porque estamos bem, a sua misericórdia sem fim. Queremos agradecer por todos os recuperados da nossa igreja fora. Queremos agradecer porque Deus manda sol, manda chuva, manda dias nublados, tanto falando do tempo mesmo, como nas nossas vidas. Mas o sol dele sempre vem. Queremos agradecer porque mesmo em meio à pandemia, Deus tem mandado o pão de cada dia, o consolo, a força, o refrigério. Queremos agradecer que mesmo não podendo estar perto de tantos amados, a gente pode sentir que uns oram pelos outros, a gente pode ter a mídia, onde a gente vê o rostinho, fala, e tudo isso também é presente de Deus. Que Deus abençoe a todos e que em nome de Jesus você sempre renove as suas forças no Senhor. Vamos orar por todos os pedidos que foram apresentados aqui. Vamos ter esse momento de intercessão. Eu convido a você, aí mesmo da sua casa, a nesta hora estarmos juntos, conectados com Deus, intercedendo. Oremos. Pai querido, queremos nesta hora, ainda em Tua presença, Senhor, como sempre, entregar a Ti, meu Deus, toda a nossa gratidão, primeiramente,
pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa igreja, porque Tu és um Deus grande, maravilhoso, um Deus que está presente em todos os momentos, sejam momentos fáceis ou difíceis da nossa caminhada cristã. Obrigada, Senhor, por Tuas promessas e por Tua presença. Continua, Deus, realizando em nossas vidas a Tua vontade. Nós queremos Te entregar cada pedido que foi feito aqui, Senhor, cada pedido que foi compartilhado pela irmã Enilda. Queremos Te entregar cada vida que foi citada, Senhor, em especial aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo também a dor do luto, da perda, aqueles que estão com os corações angustiados, aflitos. Senhor, visita cada um deles, meu Deus, mas ainda de uma forma mais especial, Pai. Nós Te pedimos por aqueles que, em meio às adversidades da vida, não têm a quem recorrer, não têm confiança na rocha que és Tu, Senhor. Por isso Te pedimos salvação, Deus, para os corações que ainda andam em trevas. Pedimos que a Tua luz, que a fé, Senhor, na Tua palavra, que a esperança e a alegria que há somente em Ti, possam inundar esses corações desesperados, que não têm um seguro verdadeiro, Pai. Que Tu possas agir poderosamente nessas vidas que ainda precisam de salvação. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, nós teremos uma participação especial. Nós continuaremos louvando e exaltando ao Senhor através de uma mensagem musical com a irmã Maiara. Graça e paz, igreja. Vamos adorar o Senhor juntos hoje. Estou muito feliz de estar aqui depois de alguns meses e eu espero que esse louvor toque o coração de vocês. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quero saudar a todos em nome de Jesus, nesse domingo pela manhã, saber que estamos
vivenciando esse kairós de Deus. Espero que todos tenham aproveitando o máximo possível. Nós queremos continuar com a exposição da carta aos Gálatas. Eu acho ela muito interessante, porque fala muito daquilo que vivenciamos hoje e não percebemos. Nós estamos no capítulo 3 e vamos a partir do verso 15, continuando ainda o tema fé, obediência à lei, e agora vamos acrescentar a promessa. Ele diz assim a palavra do Senhor: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se tratava de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venham a avaliar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Até aqui nós podemos aprender algumas coisas que tem muito a ver conosco, muito a ver com o nosso modo de viver como evangélicos, de um modo geral. Nós estamos vendo que Paulo está fazendo mostrando aos Gálatas que eles estão fugindo, eles estão saindo do propósito do Evangelho. Eles estão trabalhando, voltando a vivenciar ou a pensar como antes, e de toda forma o pensamento deles continuava sendo errado, mesmo antes da vinda de Cristo. Em momento algum nós encontramos na palavra de Deus uma afirmação de que a salvação seria pelo cumprimento da lei, por um simples fato, porque o próprio Deus já sabia, e nós podemos até ver isso, o próprio Moisés falando, assim que ele entregou as pedras da lei, e mandou colocar elas na arca, ele disse: olha, eu não acredito que vocês vão vivenciar, vão obedecer a isso. Eu estou aqui presente com vocês e percebo quanto vocês são insubordinados e obstinados. E quando eu morrer, eu imagino como serão vocês. Então, a lei, ela não foi dada para que ela fosse obedecida e, consequentemente, pudéssemos alcançar alguma coisa. Essa interpretação, ela foi equivocada por muitos séculos. Essa interpretação, até hoje, nós imaginamos que a nossa obediência a Deus nos fará ser pessoas melhores. Não, a obediência a Deus não nos fará ser pessoas melhores. A obediência a Deus nos fará entender que nós o amamos, nós queremos adorá-lo, mas não vai modificar a nossa vida se for pela obediência, porque somente a ação do Espírito Santo em nossa vida. E aí sim, se essa obediência, ela vem sob a orientação e a fala do Espírito Santo no coração da gente, pode ficar tranquilo de que nós teremos uma vida melhor, não por causa da obediência à lei, mas porque ouvimos o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai mandar que nós obedeçamos a lei. O Espírito Santo vai mandar que nos pareçamos com Jesus. Então, o que Paulo está falando aqui é que a partir de agora ele vai falar que há duas coisas: promessa, como ele já falou antes, sobre Abraão, ele fala muito aqui de Abraão, a promessa que foi feita e os acontecimentos. Então, imagine o seguinte: imagine que Deus deu a promessa a Abraão, e essa promessa ela foi também mal interpretada, porque quando ele disse que a descendência de Abraão, ele podia contar as estrelas do céu, e ele estava falando que a partir do descendente, a partir
partir daquele que viria, que seria Jesus. Ele não falou de um povo por si só. Tanto é que esse povo ele começou a ser formado com a informação que Deus havia dado a Abraão, de que depois do momento da vida de Abraão ali, depois que Abraão morresse, o povo iria passar 430 anos escravos do Egito, para aí sim começar a formar o povo. E que esse povo, ele seria não um povo exclusivo de Deus, da forma como eles interpretaram para si. Seria um povo exclusivo de Deus para fazer, vivenciar a promessa, que a promessa que Deus dera a Abraão não foi restrita ao povo judeu. Foi a promessa que a partir do povo judeu, todos aqueles pela fé seriam salvos. Então o povo judeu se tornou um instrumento de Deus para mostrar o caminho, como assim a igreja hoje. A igreja é o instrumento de Deus, corpo de Cristo, uma pessoa, para indicar às pessoas que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, o caminho que é Jesus. Por isso que ele fala aqui, olha, irmãos, humanamente falando, aquilo que foi escrito como aliança, aqui nós temos testamento, mas a palavra em si é aliança, aquilo que foi aliançado, aquilo que foi projetado, aquilo que foi escrito, aquilo que foi determinado, no caso aqui, de Deus ao homem, aquilo que foi não pode ser mudado, isso não pode ser alterado. E aí ele fala dessa aliança fundamentada nas promessas do Senhor. Ele fundamenta toda a aliança, todo o testamento, todo o Antigo Testamento, fundamentado nas promessas do Senhor. Por isso que ele diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As Escrituras não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se tratava de um só, e é Cristo. Nós temos aprendido que todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, aponta para Cristo. Tudo que você puder pensar em que Deus quer falar, quer tratar, aponta para Cristo. Até mesmo o livro de Cantares, que parece que não aponta para Cristo, quando nós tratamos o livro de Cantares como se fosse um livro que fala do relacionamento de um homem com uma mulher. Não, e não é um relacionamento de uma igreja também, não. É um relacionamento de um homem e de uma mulher que amam a Deus. E esse relacionamento tem a ver com a relação que nós temos com Cristo. Cristo é o noivo, nós somos a noiva, diz a Bíblia. Há um relacionamento. E esse relacionamento é de intimidade. E a palavra que se utiliza de intimidade tem a ver com o sexo, mas não da forma como nós pensamos. Da forma como o sexo é expresso na palavra de Deus, pela intenção da realização. É algo que Deus está dizendo assim, olha, isso significa que no momento em que haja um relacionamento sexual, isso não significa que esse relacionamento se está restrito ao prazer. Não, o prazer é como se fosse um prêmio, mas está entendendo que essa relação é uma relação que vai muito mais além desse entendimento. É uma relação que significa e dignifica até o próprio Deus e a Trindade. É difícil entendermos isso, até mesmo estou falando aqui para vocês, não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, mas é algo que se torna extremamente importante entendermos isso. A banalidade hoje das coisas, do sexo, de tudo que possa acontecer, está em função disso, em função de nós não entendermos que as promessas de Deus, todas elas apontavam para Cristo, para que nele fosse a plenitude de todas as coisas e realizado tudo. Agora imagine que você aqui está sendo escrito no período, de certa forma, pouco tempo depois da morte de Cristo. O apóstolo Paulo agora, ele é um homem, em vez de perseguidor, ele é um homem que fala de quem ele perseguia, e ele
havia tratado essa região, falado para essa região daqui, pregado nessa região, essa região se converteu, mas agora essa região estava querendo voltar a pensar de forma como se pensava antes. Só que tem um agravante, é que quando nós entendemos, encontramos, ou talvez venhamos a compreender o Evangelho, e não entendamos exatamente o significado dele para a nossa vida, fica muito fácil nós acrescentarmos alguma coisa a esse Evangelho. É por isso que nós precisávamos e precisamos entender o que Jesus fala sobre a nossa negação, negar-se a si próprio. Qual o significado disso? Qual a razão de nós negarmos a nós mesmos? É justamente por isso. É para que deixar que o Espírito Santo, apenas o Espírito Santo, possa comandar a nossa mente. Para que nós não venhamos a pensar como pensavam aqui os Gálatas, querendo voltar. E Paulo está explicando uma coisa, que eles perderam isso de vista, porque entenderam que eles eram exclusivos. A exclusividade deles era tão forte, que qualquer pessoa que se convertesse, eles teriam que ser transformados em judeus primeiro, para depois viver a vida na comunidade, porque não compreenderam. E aí, o que eles tinham em base era a lei, tinha que se vivenciar a lei. E o que Paulo está falando aqui é sobre a fé. Ele está dizendo aqui, olha, gente, é o seguinte, não vá pensando que desde a época de Abraão, olha só, quando Abraão morreu, e teve aquele tempo todo, José levou o pessoal para o Egito, e ali mais de 400 anos eles ficaram ali, e só a partir dali, quando Moisés entregou a lei, não vá pensando que a salvação dos homens foi a partir da entrega da tábua da lei. Não, ele está dizendo assim, a salvação veio muito tempo. Quando Abraão creu, foi pela fé. E Abraão não tinha nenhuma lei. Abraão não fundamentava a sua fé na lei, mas fundamentava a sua fé na promessa do descendente. Para a gente é difícil entendermos isso, até porque pensamos assim, mas ele não tinha o que nós temos. Jesus veio agora, como é que ele pôde crer nisso? É muito difícil para a gente compreender isso. Agora, vamos pensar um pouco. Jesus veio, nós temos a história dele. Por que é difícil as pessoas crerem em Cristo na época de hoje? Por que é difícil confiarmos nisso? Sabe o que é que acontece? Pelo menos é o que eu penso, é o que eu entendo. Abraão, quando ele sai da sua terra, ele sai do ambiente extremamente idólatra. Abraão era um idólatra, porque ele nasceu na idolatria. E quando ele sai, escuta a voz do Senhor, era mais um Deus na vida dele. Só que era diferente. Enquanto que ele olhava para os outros deuses, era ele que falava, e era uma imagem, de repente ele escuta Deus chamando ele. Quando ele escuta, ele faz isso, ele vai, e ali começa uma relação complicada, gente. Não foi uma relação fácil de Abraão com Deus. Uma relação complicada, a relação onde tinha mentira, a relação onde tinha atropelos, até que, essa é a grande diferença que Paulo está falando aqui. Olha, gente, existe um momento na vida da gente em que a gente fica crendo em determinadas coisas, até que somos alvejados pelo amor de Deus. E a partir desse ataque do amor de Deus no coração da gente, aí começa a diferença. Nós começamos a entender. E quando entendemos isso, nós temos duas alternativas. Ou vamos seguir em frente com esse amor de Deus, ou vamos viver conforme nós achamos que devemos viver, que era o caso aqui dos Gálatas. Com toda a história que eles tinham, ele não conseguiu compreender. Para eles, a lei era o fundamento para a salvação. Ele não conseguiu entender que Jesus, ele rompeu
essa ideia, e que essa ideia não foi criada por Deus. A lei ela não podia ser cumprida por causa do nosso pecado. A lei ela não podia ser vivenciada porque qualquer um jamais poderia vivenciar a lei. Por isso Jesus disse assim, ó, se vocês acham que cumprem a lei, se vocês descumprirem um só dos mandamentos, vocês feriram todos eles. Então, o que é que nós precisamos aprender com isso? É que é mais fácil para a gente termos regras para seguir do que confiar no Senhor. E aqui Paulo está mostrando que a confiança no Senhor está nas promessas de Deus. Tem que ser uma confiança de fé. Não pode ser algo que eu venha a questionar de tal forma que eu tenha que emendar essa promessa. Que eu tenha que fazer alguma coisa para que essa promessa aconteça. Não. O interessante é que Deus uma vez disse assim, olha gente, vocês parem de fazer qualquer coisa, confiem em mim. Não façam nada. Mas para a gente não fazer nada é complicado. Para a gente não fazer nada é algo extremamente difícil. Mas é justamente isso que eu queria que vocês pudessem entender o que Paulo está querendo tratar aqui na carta. É essa dificuldade que nos faz andar longe de Deus. Essa dificuldade que não permite que nós venhamos a ter uma vida que possa dizer assim, olha, eu confio no Senhor. Ele falou isso, está falado. Confiar no Senhor é saber que aquelas promessas que ele falou, está falado. Eu tenho trabalhado muito no sentido de fazer valer aquilo que eu creio, sobre alegria, sobre felicidade numa casa, no lar. E a Bíblia diz assim que o homem feliz, o homem é feliz, o homem da casa, o marido, o pai é feliz, se ele andar nos caminhos do Senhor, se ele temer ao Senhor. E essa felicidade, ela é levada para toda a família. Gente, isso é uma promessa de Deus. Isso não é uma brincadeira que Deus faz com a gente. Às vezes eu brinco muito com o Salmo 127, dizendo que é o salmo que Deus está dizendo assim, façam meninos, façam meninas, deixa que eu tomo conta do resto. Mas por que nós não pensamos nisso hoje? Porque é mais fácil eu pensar primeiro no bolso, primeiro na conta bancária, do que eu pensar assim, o que é que Deus quer que eu faça? Eu não tenho nada, mas será que Deus realmente quer que eu possa ter uma família? Mas eu não vou conseguir sustentar essa família. Então como é que vai ser isso? E quando nós pensamos nisso, nós estamos justamente dizendo, eu vou ter que obedecer pela lei. A lei é aquilo que me dá segurança, e não na promessa do Senhor. E é por isso que ele fala sobre isso. E no verso 18, 19, nós encontramos o seguinte, verso 19, aliás, diz assim, olha, qual era então o propósito da lei? Aí eu queria que vocês pudessem comigo, eu fiz uma anotação aqui, eu achei interessante sobre isso. Qual é o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. E foi promulgada pelos anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representava mais um. Deus, porém, é um. Ele está dizendo assim, a lei veio através de um mediador. Só que esse mediador é apenas um indicador, um símbolo do mediador que é Jesus. Então, o que seria para nós a lei? Como é que eu poderia entender a lei à luz do que é a palavra de Deus? Algumas coisas eu escrevi aqui para a gente poder entender um pouco. Diz assim, a primeira coisa é que a lei, ela vem prover um sistema sacrificial para lidar temporariamente com as transgressões. Todo o sistema sacrificial, toda aquela cerimônia, tinha um propósito, indicando para Jesus. Segunda coisa, a lei, ela vem para ensinar as pessoas mais claramente o que Deus exige e dessa forma restringir transgressões. Por exemplo, quarta-feira passada falávamos
lá do Sermão do Monte, a parte quando Jesus disse que ouviste que foi dito, não matarás, e aí é algo que nós precisamos aprender. Nós ficamos preocupados em matar, em não matar, mas nós não ficamos preocupados em aprender a nem pensar dessa forma. Por isso que Jesus disse assim: olha, se você tiver raiva do seu irmão, se você tiver ódio do seu irmão, você já matou o seu irmão. Então, a lei, ela vem para me ensinar aquilo que eu não devo fazer, mas não é por causa das consequências, é por causa de Deus Todo-Poderoso. Eu não vou matar, porque se eu matar eu vou preso. Não, gente, eu não mato, porque Deus está falando que não matar, eu estou machucando a imagem e semelhança do Senhor. A terceira coisa é que a lei veio para mostrar que as transgressões violam explicitamente a lei escrita. Tudo aquilo que eu faço de errado está violando o que Deus escreveu. Tudo aquilo que eu vou pensar de errado também eu violo, porque Jesus veio trabalhar o meu coração. E por último, a lei veio revelar a pecaminosidade das pessoas e a necessidade de um Salvador. O interessante é que dessas quatro aí, todas elas são importantes, mas essa última, na realidade, é o valor dela. Romanos 3,20 diz assim: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei não é para me dizer que eu não devo fazer, não faça isso. A lei é para dizer que eu sou capaz de fazer isso. A lei é para dizer que eu sou capaz de matar. A lei é para dizer que eu sou capaz de adulterar. A lei é para dizer que eu sou capaz de roubar. A lei veio para me dizer que eu sou capaz de ter uma imagem de adoração, onde ele diz que não devo fazer de uma imagem de oração do céu e da terra. A lei veio me dizer que eu posso ter outro ídolo no coração. A lei veio me dizer que eu sou um pecador. Mas a lei veio me dizer também que há uma promessa. Essa promessa chama-se Jesus Cristo. Essa promessa é a promessa para minha salvação. A lei, ela não põe as promessas, ela não é o oposto às promessas de Deus. Muito pelo contrário, a lei enfatiza essas promessas. A lei mostra para mim isso. Olha o texto diz assim: então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Lembra que eu falei aqui com referência a Moisés? Eu vou ler para vocês o texto, está lá em 31 de Deuteronômio. Se eu não me engano, é Deuteronômio 31, deixa eu ver aqui a referência correta. É 31, de 24 a 29 de Deuteronômio. Nós encontramos o próprio Moisés falando daquilo que vai acontecer, que ele já imagina, conhecendo o seu povo, porque Moisés andou com o povo, Moisés saiu com o povo, e agora Moisés está próximo à sua idade avançada, e ele diz assim a partir do verso 24: depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro que eu estou falando aqui, provavelmente teria sido o Pentateuco, toda a lei, de Gênesis até Deuteronômio. E coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Preste atenção, a lei escrita era um testemunho contra o povo, mas olha por quê: pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale essas palavras, de modo que ouçam e ainda invoquem os céus,
e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. Então, gente, não é algo que a gente possa brincar com isso. A gente tem a palavra do Senhor escrita, e é essa forma maior ainda, porque não é só o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, que nos ajuda a entender melhor como devemos proceder diante do Senhor, entendendo que nada podemos fazer para que Deus me ame mais. Não. Eu não posso fazer nada que Deus venha se agradar de mim mais. Não, gente. Eu apenas preciso entender que Deus é o meu Deus Todo-Poderoso, que suas promessas, elas não são restritas a mim, restritas ao povo, elas não são para que eu possa, Deus prometeu isso. Não, gente. As promessas do Senhor estão aqui para nós confiarmos nele. Aí você faz assim, mas todas elas vão ser cumpridas. Olha, lá em Hebreus capítulo 11, diz que nem todas foram cumpridas naqueles servos. Porque não interessa para a gente, que entregou a vida a Jesus, a realização das promessas. O que interessa para mim, para você, pelo menos é o que eu entendo, é que a minha entrega de vida a Jesus é o suficiente. A única coisa que eu posso entender como uma promessa que não pode, não vai acontecer de todo jeito na minha vida, é que após a minha morte, eu vou ressuscitar com Jesus e viverei com Ele eternamente. Essa é a promessa, porque um dia entreguei minha vida a Ele, um dia abri meu coração para Ele, um dia me libertei dessa lei, de tentar cumprir a lei para alcançar alguma coisa. Eu me lembro muito bem que na minha pré-conversão, eu tive muita gente que veio me evangelizar. E muita gente chamava a atenção, dizia assim, você precisa cumprir os 10 mandamentos. Precisa cumprir os 10 mandamentos. Precisa cumprir os 10 mandamentos. E quantas vezes eu já preguei sobre isso, porque era dessa forma que eu aprendi. Para depois eu entender que não é assim. A entrega de vida a Jesus é uma entrega onde você confia pela fé nele e você vive fundamentado nas promessas do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o justo viverá da fé. O justo viverá com fé. O justo viverá pela fé. As promessas do Senhor são para nós, sim, mas de acordo com a sua própria vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ele finaliza dizendo assim, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A lei, ela orientou a gente, ela orienta a gente, mas a lei aqui, a lei, ela foi aquela pessoa que dizia para a gente, olha, o caminho é esse, o caminho é Jesus, o caminho é o Messias, esteja alerta para quando ele chegar, e quando ele chegar, não entenda, mesmo que você morra e não chega, entenda que ele vai chegar, entenda que ele virá, compreenda, tenha fé nessa promessa do Senhor. Era isso o que a lei queria me falar, porque ela dizia que por mim mesmo jamais eu poderei encontrar a salvação. Preciso confiar de que Deus está enviando o seu descendente e que vai esmagar a cabeça da serpente e vai nos dar a alegria da salvação eterna. As regras só destroem a gente. Se você é uma pessoa que vive fundamentada a sua vida em fazer ou não fazer,
achando que é porque Deus, se não fizer, Deus vai lhe castigar, é porque você ainda vive debaixo da lei, debaixo de regras. Não é que nós não venhamos a sofrer as consequências. Vamos ver isso nessa própria carta, mais tarde, que sofremos as consequências dos nossos atos. Como também nós sofremos as consequências boas dos nossos atos, como também as ruins. Vai depender muito da sua relação com Deus pela fé, e não pelas regras, que no nosso caso. A lei, ela é boa demais para mostrar para a gente isso que eu estou falando a vocês. Que Deus abençoe. Queremos continuar com esse texto na próxima semana, para a honra e glória de Deus. Amém. Meus irmãos, se vocês observaram bem, ao longo da programação do culto de hoje, as leituras e as temáticas foram voltadas para a unidade, porque assim podemos cooperar pela vida em Jesus. E nós vamos encerrar este momento de culto fazendo uma oração cantada, que diz: Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Que seja assim a oração sincera do nosso coração. Louvemos. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um. Para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Oh, como é bom! Oh, como é bom nós vivermos todos emanados em paz. Oh, como é bom! Amém. Que Deus abençoe a todos. Um feliz domingo e uma feliz semana com Jesus.